Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Mari. Hoje eu tô sozinha no estúdio porque a Andrea tá fazendo uma viagem linda pelo sul do Brasil. Quem segue o Instagram é @maripelomundo.blog já sabe, já viu as fotos. Ela passou por Gramado, Canela, Cambará do Sul, a região dos Canyons. Uma viagem linda. Em breve um post no blog com o roteiro completo. Por outro lado, a gente recebeu a participação de vários amigos, viajantes, leitores, e no final desse podcast tem uma entrevista muito legal com o Alexandre Costa, que além de viajante, professor, ele virou autor também e escreveu vários livros. Esse livro em particular que a gente conversou usa como pano de fundo as viagens que ele fez e é um romance de um casal, jovem casal aprendiz. Tá muito interessante, então fica até o final. Desde o início do blog, a gente tem a vontade de escrever muito sobre livros e filmes que inspiram viajar. A gente não consegue na mesma quantidade que gostaria, mas de qualquer forma tem post no blog sobre livros e tem podcast sobre filmes. E quem ama livros, vou deixar aqui também uma dica de um podcast, que é do Pedro Pacífico, que também tem um Instagram, @book.bookster. E o podcast é Daria um Livro. Aí ele realmente se aprofunda nos livros e nos autores, e é um podcast muito interessante. E eu vou começar falando de um livro que eu gostei muito. Na verdade, livros que falam sobre Paris, eu adoro. Dá para fazer um podcast só sobre isso. Tem alguns no blog. E eu vou falar sobre A Elegância do Ouriço, que é um livro de Muriel Barbery. Quem conhece, virou um sucesso em vários países e também um filme. O filme eu não consegui assistir ainda. E ele é um livro que conta a história da Renée, que é uma zeladora, muito séria, mas ao mesmo tempo é uma personagem cheia de mistérios e ela esconde uma vida refinada e um gosto por livros clássicos. E ao longo do romance, a Renée vai revelando, através das conversas com uma jovem moradora, que também gosta muito de ler, todas as fofocas do prédio, mas também fala sobre filosofia, lutas de classe. É uma leitura muito agradável. E vai contando um pouco do dia a dia de Paris. O prédio, teoricamente, fica na rua de Grenelle, número 7. Então, o dia que você for para Paris, ler o livro e passar nessa rua, com certeza você vai dar uma paradinha e se lembrar ali de muita coisa. E é engraçado que depois que você lê um livro e você mergulha naquele lugar e naquela história, e aquilo faz tanto sentido, e você passa na rua de Grenelle para uma pessoa que não lê o livro, ela não faz a menor ideia, porque para você aquilo é tão importante, para ela não é. E isso a gente teve essa conversa também num outro podcast com a Dani Cunha, e a gente conversou bastante sobre um livro que inspirou muito ela a viajar. E um outro livro que eu deixo aqui a sugestão, uma série de livros do Javier Moro, mas O Império é Você, que é um livro que fala sobre a história do Brasil, de uma forma muito romanceada. Alguns pontos são verídicos, outros talvez não, mas de certa forma desperta muito interesse em conhecer um pouco mais da história do Brasil e também dos palácios que ficam perto de Lisboa, como o Palácio de Queluz, que é onde Carlota Joaquina viveu. E cada um tem uma experiência diferente com a leitura, então escuta só a Ana, a Thaís, a Carla e todo mundo que contribuiu aqui com o podcast. E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da ocasião. A gente está falando sobre livros e inspirações de viagens. Eu sei que eu vou falar de um clichê, mas a vida também é feita de clichês. Quando eu li o livro Comer, Rezar e Amar, eu ficava falando pra Mari, Mari, você tem que ler, é muito bom a linguagem dela. Acho que a gente, para mulheres contemporâneas, os nossos dramas, nossos anseios, tá tudo lá. E o jeito que ela escreve, sabe? É tudo muito leve, é tudo muito gostoso, assim. Eu fiquei louca por esse livro. E é claro, né, que ela passou pela Itália e depois ela foi para Bali e Índia, né? Ela fez Índia também. Então eu amei a trajetória e eu acabei indo para Bali também. Aliás, depois que eu resolvi ir para Bali, que eu fui ler esse livro. Eu já tinha visto o filme, mas realmente o livro, a linguagem dela é muito divertido, muito bom. E ela trata de assuntos densos, assim, né? Questões da mulher mesmo, quando a gente começa a se questionar nosso relacionamento, questionar mesmo a sociedade que a gente vive, né? Os comportamentos, enfim, várias coisas.
E o que me inspirou em Bali foi, na verdade, assim, eu li o livro, né, depois que eu já tinha comprado a minha viagem, e, e me inspirou de uma certa forma, me inspirou nessa busca, assim como eu já tenho um podcast falando sobre Bali, me inspirou nessa busca, que é uma busca espiritual, uma busca interna e uma busca por um lugar também, né? Você tá fora da sua realidade. E isso que eu acho interessante, assim, quando você tá fora, você se permite sair daquele seu contexto, né? Você conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, conhecer outros lugares, e viagem é sobre isso. E Bali tem muito a ver, como eu já falei também no podcast, sobre essa questão do hinduísmo, sobre uma busca mais meditativa, mais contemplativa, independente da religião. Eu acredito muito na meditação, né, que ela fala lá também. Então me inspirou bastante, eu super indico, sou apaixonada por esse livro, inclusive quero ler de novo. Se der, vou separar alguns trechos aqui, algumas frases que eu achei sensacionais. Deixa eu ler para vocês. Há tanta coisa no meu destino que não posso controlar, mas outras coisas estão, sim, sob a minha jurisdição. Existem determinados bilhetes de loteria que posso comprar, aumentando assim minhas chances de encontrar satisfação. Posso decidir como gasto meu tempo, com quem interajo, com quem compartilho meu corpo, minha vida, meu dinheiro e minha energia. Posso decidir o que como, o que leio, o que estudo. Posso escolher como vou encarar as circunstâncias desafortunadas da minha vida, se as verei como maldições ou como oportunidades. E, quando não tiver forças para adotar o ponto de vista mais otimista, porque estou sentindo pena demais de mim mesma, posso decidir continuar tentando mudar minha atitude. Posso escolher minhas palavras e o tom de voz com que falo com outros. E, acima de tudo, posso escolher meus pensamentos. Ai, clichê, mas tão real, né, gente? Fala sério. Posso te falar do livro do Amir Klink, né, do Paraty. Não exatamente me inspirou uma viagem, mas que eu achei muito interessante. Eu li o livro do Amir, né, o Paraty, que ele conta a primeira vez, né, que ele tirou o barco Paraty para fazer a viagem de navegação dele. E ele conta no início do livro que eles estavam preparando o barco e nunca estava pronto, né, o barco, porque sempre tinha alguma coisinha que ainda faltava ajustar. E aí um dia de manhã ele decidiu acordar de madrugada, assim, muito cedo, as pessoas estavam dormindo ainda. E ele botou o barco na água e saiu sem se despedir de ninguém, porque ele falou, se eu não for, né, nunca vai estar pronto esse barco. E aí ele conta que na hora que ele estava saindo, ele olhou para a janela, assim, da casa, e aí viu a janela quebrada. Aí ele falou, nossa, precisa consertar essa janela, né? E aí ele vai e conta todo o relato dele de viagem no livro, né, que acontece, enfim, uma viagem sozinha, acontece de tudo. E aí um dia ele volta para Paraty, né, no final do livro ele volta para Paraty. E aí quando ele chega com o barco, né, em Paraty, quando chega com o Paraty em Paraty, ele olha para a janela e a janela continua quebrada, né? E aí faz esse paralelo, que olha que coisa incrível, né? A gente tem algumas coisas e acontece um monte de coisa e a gente às vezes não fixa aquela janela, é muito interessante. Entre uma coisa e outra, né? E aquela janela continuou quebrada. Que era uma coisa tão simples, ele fez coisas absurdas, né? E voltou e ninguém fez o movimento de consertar a janela. E a Carla também está viajando, esse barulhinho por trás são as árvores ali da região do sul. Quem segue o Instagram dela vai descobrir onde é que ela está, @longeperto. E ela lembrou do livro do Amir Klink, e eu vou lembrar vocês num podcast que tem aqui, é só rolar o feed, com a Marina Klink, que é a esposa do Amir Klink, que escreveu o livro Vamos Dar a Volta ao Mundo, e ela conversa com a gente num bate-papo muito informal e muito gostoso sobre histórias inspiradoras, esse livro infantil que ela escreveu e a viagem maravilhosa que ela fez para a Antártida. Hoje vim falar sobre livros que inspiram viagens. O primeiro que vou indicar é meu livro de cabeceira. Ele se chama 1000 Lugares para Conhecer Antes de Morrer,
da jornalista americana Patricia Schultz, que aponta 1000 pontos turísticos imperdíveis na opinião dela. Não fala de cidade em si, às vezes sim, mas de lugares específicos e experiências únicas, além de indicar restaurantes e hotéis. Se você é um viajante como eu, vai adorar ficar ticando os lugares que já conheceu e ver se realmente vale a pena. Afinal, cada um tem sua própria opinião. Meu livro já está totalmente sublinhado. Outro livro que super indico a leitura é A Fantástica Volta ao Mundo, do Zeca Camargo. O mais interessante na leitura é que ele foi escrito em 2004, ou seja, há mais de 15 anos. O livro ainda é muito atual, pois relata países, culturas, e se pensarmos em termos de história, é um tempo curtíssimo. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu há mais de 70 anos, ainda é atual, pois conseguimos viajar e ver os resultados que a guerra deixou, visitar lugares que foram bombardeados e reconstruídos. Então, 15 anos é muito atual. Porém, em termos de tecnologia, 15 anos é algo jurássico. Quando vocês começarem a ler esse livro, vocês vão entender o que eu quero dizer. Por exemplo, em 2004, o Zeca Camargo tinha que ir a um cybercafé para fazer a transmissão ao vivo para o Fantástico, pois não tinha Wi-Fi nos lugares, nos hotéis. Esse livro ele relata os bastidores do programa de mesmo nome. Não sei se vocês lembram como funcionava esse programa. Todo domingo havia uma votação para decidir qual cidade ele iria conhecer. E na segunda-feira ele comprava as passagens, reservava os hotéis e ficava a semana toda nesse lugar escolhido, para domingo transmitir ao vivo para o Fantástico. Agora imagina isso há mais de 15 anos. Você não levava celular para uma viagem ao exterior naquela época, nem existia smartphone. Imagina fazer reservas online naquela época. Eu não consigo imaginar como que era. Ele conta também que levou mais de 130 quilos de equipamentos para fazer as gravações e as filmagens. Hoje bastaria apenas um celular e um microfone. Essa leitura é muito interessante para entender como viajávamos há 15 anos, que foi ontem. Mas ao mesmo tempo, quando você começa a ler, parece que está lendo algo do século retrasado. Além dessa curiosidade sobre tecnologia, o mais interessante é o relato dele sobre Singapura. Quando eu li o livro, eu não fiquei com vontade nenhuma de conhecer esse país, mas estive lá em 2019 e confesso que é um país completamente diferente do relatado no livro. Como que uma nação se desenvolveu em tão curto espaço do tempo? Isso é incrível. Bom, não vou mais dar spoiler dessa leitura, sugiro a leitura desse livro. Espero que tenham gostado dessas dicas de leituras, que são uma verdadeira viagem. Eu sou a Thais Moura, empreendedora digital há mais de 7 anos. Fundei 2 empresas que atuam totalmente online. A empresa de comunicação e produção de conteúdo de viagens Love and Travel e a agência de viagens Privilege, focada em roteiros totalmente personalizados e na melhor experiência do viajante. Também sou escritora do livro Presença Digital, Como Transformar Seu Sonho em Negócio, que foi exatamente o que eu fiz. E com o Alexandre Costa, ele escreveu um livro, Jornada de um Jovem Aprendiz, e ele vai me contar um pouquinho do que se trata o livro. Tem aqui a capa de um casal na Índia, mas vamos lá, Alexandre. O que te inspirou a escrever esse livro e do que ele se trata? Basicamente, esse livro ele conta a história, na verdade são de 3 personagens, né? O Emílio, o Saibinho e a Sofia. E é contado pelo personagem Emílio, que é o personagem principal. Então o Emílio é um jovem periférico, daqui da cidade de São Paulo. Ele fala que ele é do Boimirim, mas ele que é uma avenida com 16 quilômetros de extensão e que começa no São Luís e vai até o Jardim Ângela. E ele não diz exatamente qual que é o bairro dele, né? Ele fala que ele é do Boimirim. O Emílio, ele busca descobrir os mistérios das palavras nos livros. Ele é um jovem que ele tem uma certa deficiência de aprendizagem. E aí o pai dele, ele tem uma coisa, ele tem essa coisa ele tem uns mistérios das capas de livros, né? Porque com essa dificuldade que ele tem de aprendizagem, ele fala que as palavras são como códigos indecifráveis. Então ele busca compreender o que são esses mistérios, né, que há dentro dos livros.
E em determinado momento, depois que o pai dele falece, aos 13 anos, ele está dentro de uma empresa futurista como um jovem aprendiz, no momento que ele está muito desamparado. Uma ONG oferece uma formação e ajuda a incluí-lo numa empresa de TI futurista da década de 90, e lá ele encontra o seu melhor amigo, o Saibinho. O Saibinho, que é um jovem cartesiano, lógico, mas ao mesmo tempo ele é muito intuitivo, então ele compreende, ele começa a entender essas dificuldades de aprendizagem de Emílio e começa um processo de formação. E tem muito a ver com a tua história também, não? Porque você é de TI, você trabalhou já com jovens aprendizes, e essa parte de viagem... Assim, tem bastante, tem um pouco a ver. Eu empresto um pouco assim, da minha história de vida para os personagens, mas em determinado momento eles acabam tendo suas vidas, né? Eles acabam tendo seu percurso, né? E o Saibinho, que é esse jovem que acaba sendo o mentor de Emílio, ele tem um grande sonho de conhecer a Índia. Ele tem uma coisa mística, uma coisa intuitiva, e em determinado momento ele vai para a Índia, e da Índia ele envia várias cartas para Emílio. Então ele passa por Nova Delhi, ele passa por Rishikesh, ele passa por Varanasi, e em determinado momento ele passa por Agra, e Agra é onde tem o Taj Mahal. O Taj Mahal que é a capa aqui do livro. Que é a capa do livro. Então a capa do livro é inspirada no Taj Mahal, porque no Taj Mahal ele fica completamente inebriado, né, com o que é um mausoléu e a maior prova de amor dada de um ser humano para o outro. Então ele inebriado com a arquitetura que de manhã é rosa com o nascer do sol, durante a tarde aquele mármore fica branco e no pôr do sol ele volta a ficar rosa. Então ele tem uma coisa de inspiração para quem é artista, para quem compõe, para quem é escritor. Então, inebriado, ele manda uma carta para Emílio explicando o Taj Mahal, só que dentro dessa carta tem uma lasquinha do Taj Mahal. E aí ele diz para Emílio: olha, quando você encontrar o seu verdadeiro amor, que você conceda, né, essa prova de amor. E aí Emílio, depois de um tempo, conhece a Sofia. Né? E aí começa, e aí eu não vou falar mais, senão... Que vale a pena ler, mas eu acho que para quem gosta de viagem, para quem gosta de romance, porque nessa parte da Índia, pelo menos tem o que você viu na Índia, né? Sim. Nas suas viagens. Exato. Você foi quantas vezes? Eu fui 3 vezes para a Índia e fiz mais ou menos esse percurso que o meu personagem fez, né? Obviamente, como é uma história de ficção, muito do que aconteceu comigo não é o mesmo que aconteceu com o Emílio. Mas ao mesmo tempo eu trago essa experiência da viagem, do meu olhar da Índia, das minhas impressões, e eu empresto pro Saibinho, né? E essa parte do México? A parte do México é que isso conecta com a parte do amor, do romance, né? Então, a partir dessa lasca, e que é muito importante para depois Emílio encontrar o seu grande amor, que é a Sofia. E Sofia é uma garota, né, uma psicóloga de origem judia, que queria ter sido pedagoga, mas por conta de ter sofrido um trauma, né, inclusive com o tutor do Emílio, né, no passado, ela se tornou psicóloga. E ela é uma mulher muito forte, uma mulher resiliente, feminista, e o sonho dela é conhecer a cidade do México, inclusive a casa da Frida Kahlo. Ah, que legal. Tem então, um post no blog com a casa da Frida Kahlo. É uma inspiração bacana, né? É uma experiência bonita. E aí ela convida Emílio para conhecer a cidade do México, e não só a casa da Frida Kahlo, mas também as pirâmides do Sol e da Lua. E lá faz o convite de casamento para Sofia. E aí eu não posso dar mais detalhes, senão daqui a pouco eu estou contando toda a história, né? Então tem essa passagem pela cidade do México também. Conta só um pouquinho do Alexandre como autor. Como que foi assim a tua história de vida? Você é aqui de São Paulo? Eu sou de uma cidade daqui do interior de São Paulo, né? Uma cidade
chamada de Salto. E, enfim, e vim também, eu falo a minha área de pesquisa e também como escritor é voltada para os jovens de baixa renda, jovens aprendizes, até por isso que o livro tem esse título do Jornada de um Jovem Aprendiz, em que eu tento mostrar através do romance que essa lei, a lei do aprendiz, que é uma política pública, ela tem ajudado muito aos jovens, né, a conseguirem mobilidade social enfim, tem sido assim um alento, né? E é uma política pública, né? Então que obriga que os empresários contrate, né, uma cota de 5 a 10% esses jovens, e tem beneficiado demais esses jovens, né? Então eu sou um pesquisador dessa área e meus livros eu acabo ressaltando, né, a importância dessa lei, das ONGs que formam e ajudam a incluir jovens no mercado de trabalho, até porque na minha fase de adolescência eu também recebi uma formação de uma ONG lá da minha cidade que me ajudou a incluir e mudou muito a minha vida, né, assim, tanto social como economicamente, e me ajudou inclusive a fazer várias viagens. Eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, e também para a Índia, e foram fontes de inspiração para que eu pudesse, mais para frente, realizar meu sonho, que era ser escritor também. Então, eu acho que tem um pouco dessa contribuição, dessa andança pelo mundo, viagens, e passar por esses diferentes lugares, isso fez com que, né, eu tivesse assim, um olhar, né, também mais artístico, e trazer isso para o papel e jogar para uma habilidade que eu tenho, que é a de escrever. Eu utilizo algumas referências, alguns escritores para mim que foram referências para eu poder confeccionar e para poder construir meus personagens. Então, desde o meu vilão, que eu utilizo Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler, até Khaled Hosseini, que é uma grande inspiração enquanto um escritor literário. Mas também utilizo, por exemplo, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, utilizo Exaspiré, o Pequeno Príncipe, e também o Mito Ariano, que é um estudo acadêmico em que chegou nos estados totalitários e no Holocausto, no século XX. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o escritor que mais contribuiu para a minha obra, sobretudo para desvendar alguns mistérios do meu personagem principal, já que é um romance de formação, o Jornada de um Jovem Aprendiz, eu acho que Rousseau, né, esse filósofo Jean-Jacques Rousseau, esse filósofo do século XVIII, eu acho que ele trouxe para mim uma grande contribuição. Porque, além do mais, ele é o único, nas pesquisas que eu fiz até o momento, ele é o único que fala sobre o jovem aprendiz. Uma outra contribuição de Rousseau, e eu acho que aí é a parte que eu mais gosto do livro, que está lá no capítulo 6, que se chama Cartas da Índia e Despedida de Saibinho. Então aí Emílio já é um adulto e já passou por uma série de aprendizagens da vida. Então, por exemplo, ele relata que ele passou até agora, ele deve estar com mais ou menos com uns 24 anos, 25. Então ele passou por 2 grandes traumas. Primeiro, por ter perdido o pai aos 13 anos. E depois, por ele ter saído da Sherry de uma forma muito conflituosa. Porque depois que ele descobre os mistérios das palavras nos livros, ele começa a descobrir que ele descobre que o seu tutor é nada mais, nada menos que um nazista. Ele discorda totalmente dessas ideias totalitárias e aí ele é aviltado da empresa de uma forma muito conflituosa. Então ele parte de Rousseau, ele lança a mão de Rousseau para dizer que, embora ele passou por esses 2 traumas, ele traz dentro dele o amor em si. E tudo isso para descrever o desenvolvimento do amor, que é esse amor em si, que nasce da nossa capacidade de nos conservar. Então o fato dele ter passado por esses traumas, ele acredita que existe o amor dentro dele, porque ele se conserva, apesar dessas dificuldades da vida. E o amor em si que é a fonte de todas as demais paixões e dos nossos instintos. Tem uma frase bem bacana que ele fala, que é assim: por isso, procuramos aquilo que nos serve, mas amamos o que deseja nos servir. Por outro lado, fugimos do que nos prejudica, mas odiamos o que deseja nos prejudicar. Para mim isso é muito profundo. Eu tenho certeza que o leitor vai se apaixonar, sobretudo por esse capítulo que é a despedida do Saibinho. Eu acho que essas 2 contribuições, eu acho que são fantásticas de Rousseau para esse romance que é a Jornada de um Jovem Aprendiz. Olá, ouvintes, eu sou a Andrea e a minha contribuição aqui no podcast de hoje sobre livros que inspiram viagem é a indicação do livro A Sombra do Vento,
do escritor espanhol Carlos Ruiz Zafón. A Sombra do Vento é um livro que conta uma história de um livro. O personagem principal é o Daniel e a cidade, que também é um grande personagem no livro, é Barcelona. A Barcelona do pós-guerra, de 1945, quando Daniel ainda é uma criança, um adolescente. E depois também ele também descreve a Barcelona dele quando mais adulto. E me deixou muito curiosa para conhecer a cidade quando eu li o livro. A gente esteve em Barcelona alguns anos depois que eu li o livro pela primeira vez. A Sombra do Vento faz parte de uma série do mesmo escritor, do Carlos Ruiz Zafón. E ele descreve a Barcelona que inspira a gente a viajar para a cidade. E eu me apaixonei por Barcelona. É uma cidade realmente maravilhosa, encantadora, com muitas coisas para conhecer e uma cidade para voltar mais de uma vez quando se tiver a oportunidade. Espero que vocês gostem da dica. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!